noite. Não sei que horas vocês vão estar assistindo esse vídeo, mas sejam bem-vindos e bem-vindas à nossa aula de elaboração de projetos e artigos. Bem, na aula de hoje a gente vai conhecer as modalidades de trabalho que vocês podem construir aí como trabalho de conclusão de curso. Então vocês sabem que no nosso curso de logística a gente tem 3 possibilidades. E são essas possibilidades que eu vou mostrar hoje e vou mostrar também as características de cada uma. Então, TCC e agora? E agora é que a gente vai conhecer que tipos de trabalho são esses e vocês vão começar a pensar e depois escolher qual caminho vocês vão seguir. Mas antes eu gostaria de falar sobre um assunto que eu comentei com vocês na disciplina de metodologia, não sei se vocês se lembram, que é sobre a questão do trabalho científico, o conceito de trabalho científico. A gente viu em metodologia um pouco da diferença de um conhecimento científico com, por exemplo, uma opinião ou um senso comum. A gente viu que o que difere os dois é que o trabalho científico ou conhecimento científico ele é baseado numa construção sistemática. O que isso quer dizer? Que o conhecimento científico ele é gerado a partir da aplicação de etapas, métodos organizados para, a partir daí, se ter um resultado de uma resposta de uma pergunta ou um objetivo alcançado. E esse conhecimento gerado, que é baseado em fatos, justamente fatos que passaram por uma análise metódica e sistemática, esse conhecimento a gente tem aí como conhecimento científico. O que difere, por exemplo, de uma opinião ou do senso comum. Então, o trabalho científico é a aplicação prática de um conjunto de processos metódicos e trata-se daí de um procedimento racional e sistemático. Com base nessa definição, a gente vê que os trabalhos que vocês vão fazer, as 3 modalidades de pesquisa que vocês podem escolher, são trabalhos científicos, justamente por isso, porque eles seguem um rigor sistemático e metodológico. Agora, sem mais delongas, vamos saber quais são esses trabalhos que vocês podem escolher. Bem, as pesquisas que podem ser desenvolvidas em nosso curso são o artigo científico, o projeto de intervenção ou o caso para ensino. Então, cada um tem suas especificidades. Ah, professor, qual mais fácil, qual mais difícil? Bem, isso não se trata de qual mais fácil, qual mais difícil. Não existe isso. O que eu posso dizer é que cada trabalho tem suas diferenças e o que vocês têm que avaliar é qual a afinidade de vocês com essas modalidades de trabalho, né? Qual a possibilidade de vocês aplicarem esse tipo de trabalho no local ou no ambiente que vocês estão pretendendo aplicar a pesquisa de vocês. E também o que é importante é que o orientador ele participe dessa decisão de qual trabalho você vai desenvolver, né, para que ele tenha segurança e em lhe orientar. Certo? Então não há mais fácil nem mais difícil. São modalidades de trabalho diferentes e vocês devem observar esses pontos que eu coloquei para decidir qual tipo de trabalho que vocês vão escolher. Certo? Então eu vou explicar cada um deles e quais as características para que vocês tenham noção aí de quais as diferenças e o que é que determina aí cada um desses tipos de trabalho. Vamos lá? Então vamos começar talvez o mais famoso dos trabalhos, que é o artigo científico. Acho que todo mundo já teve de certa forma um contato, já fez a leitura em alguma disciplina de um artigo científico. O artigo científico, em média, tem 20 a 30 páginas e segue uma estrutura, de certa forma, padrão. Ele tem como objetivo apresentar os resultados de uma pesquisa acadêmica. O artigo científico ele serve para isso. É interessante quando você
termina o seu artigo e quer tornar o conhecimento daquele artigo público, basta você enviar para um periódico científico, as famosas revistas científicas. Esse artigo vai passar por uma avaliação e, sendo aprovado, e depois de algumas revisões, e depois que ele é publicado nessa revista, o conhecimento daquele artigo ele torna-se público. Então as pessoas podem estar pesquisando pelo seu artigo e ter acesso a esse conhecimento. Então é assim que funciona o universo das revistas científicas. Antes de falar sobre a estruturação de um artigo científico, eu queria destacar alguns pontos. Para você construir um artigo científico, é importante que você tenha em mente que você tem que ter um tema bem delimitado. Então as pessoas que vão buscar fazer a leitura do seu artigo, elas estão interessadas em saber sobre um determinado tema. E dentro disso é interessante colocar que o objetivo do seu artigo ele deve ser também claro e evidente, assim como as teorias e assuntos e conceitos trabalhados na sua pesquisa. Você tem que ter isso bem claro, tá bom? Outra coisa que é importante você começar a pensar, a refletir, principalmente no início, né, no processo inicial de construção do artigo científico, é entender quais os possíveis métodos de pesquisa você pode utilizar para aplicar a sua pesquisa científica, né? Então, qual o ambiente que você vai aplicar, qual o método que você vai utilizar, se são questionários, se é entrevista, qual a empresa, né? Porque isso pode determinar a viabilidade do seu trabalho científico ou não. Então, são alguns pontos de reflexão antes de você iniciar a produção do seu artigo científico. Com isso em mente, vamos agora para a estrutura de um artigo científico. Um artigo científico ele é estruturado, no geral, né, às vezes há algumas mudanças, mas no geral ele é dividido nessas partes como vocês estão vendo no slide. A gente tem aí o resumo, a introdução, a fundamentação teórica, o método, os resultados de discussão, conclusão e referências. Essas são as partes de um artigo. E cada parte tem sua peculiaridade. Então, cada parte trata de alguma coisa. Por exemplo, o resumo ele traz os principais pontos do seu artigo. É, de fato, um resumo, né? Em poucas linhas, você vai dizer sobre o que o seu artigo trata, quais os objetivos desse artigo, como foi o processo de pesquisa, quais os resultados, quais as contribuições e limitações daquele artigo. Isso em poucas linhas. Na introdução, por sua vez, você vai falar aí do que se trata o estudo e vai trazer os objetivos da sua pesquisa, né, e a justificativa do porquê você está trabalhando com aquela temática, sobre aquele conteúdo, naquele local e com aquele objetivo. Na fundamentação teórica é a parte teórica do artigo. É aqui que você vai trazer os conceitos, os autores, as citações que você está utilizando para construir o seu trabalho. Então vai responder perguntas como quais os principais conceitos adotados na pesquisa e quais as teorias, quais os autores que você está utilizando como base para realizar a argumentação ao longo do seu texto. No método, você vai apresentar como o estudo foi realizado, quais as etapas que foram seguidas para você aplicar sua pesquisa, qual método, a entrevista, é questionário, é estudo de caso, né? Qual o procedimento de coleta de dados. Então você vai explicar como se deu essas etapas, esses processos para você aplicar a sua pesquisa. Nos resultados de discussão, você vai trazer os principais resultados encontrados e como é que esses resultados se relacionam com a teoria
É aqui que vai haver essa discussão, né, e essa conexão, né, do que você encontrou com a teoria estudada. Na conclusão, vai ser o desfecho da sua pesquisa, então você vai retomar os principais pontos e vai falar também sobre as principais contribuições do seu trabalho, assim como as limitações encontradas no processo de construção dessa pesquisa. E as referências, acho que vocês já sabem, é aquela lista, né, de trabalhos que vocês utilizaram como referência na sua pesquisa, né, os trabalhos que vocês citaram ao longo da pesquisa, certo? Agora vamos ver um exemplo de artigo científico. Eu peguei aqui como exemplo esse artigo intitulado Revisão integrativa sobre o processo de compra e distribuição de materiais médicos e hospitalares. É um artigo aí do ano de 2019, tá? Aqui. Vamos ver um pouquinho da estrutura desse artigo. Aqui a gente tem um resumo, né, que mostra aí os principais pontos da pesquisa. Esse estudo ele tem como objetivo analisar as evidências disponíveis na literatura sobre gestão de cadeia de suprimentos e logística, do ponto de vista da logística hospitalar. E aqui é uma revisão de literatura, então é um artigo teórico. Lembrando que o artigo, ele, voltando lá para a parte de métodos, depois a gente vai trabalhar melhor esse ponto, mas um artigo ele pode ser teórico, em que é um artigo só feito a partir de uma revisão de literatura, mas pode ser também empírico, né, que vai ser aquele artigo que vai ter uma aplicação prática, que pode ser um estudo de caso, pode ser uma pesquisa quali ou uma pesquisa quant, certo? Vamos ver a estrutura desse artigo. Tem aqui o resumo, tá? O resumo em inglês, a introdução, em que vai trazer, né, uma abordagem geral do artigo e os objetivos da pesquisa, a fundamentação teórica, que os autores dividiram em alguns tópicos, que são gestão da cadeia de suprimentos e logística, indicadores de gestão de logística hospitalar, cadeia de suprimentos para uma farmácia hospitalar. Esses são os pontos do referencial teórico, e dispensação de medicamentos e produtos médicos. Aí tem aqui a metodologia, que vai explicar como foi feito o passo a passo para essa revisão de literatura. Deixa eu descer mais um pouco. Temos aqui os resultados de discussão, em que os autores vão trazer o que foi encontrado nessa revisão de literatura. Eles vão dividir aqui de acordo com as categorias que eles encontraram, né, que eles classificaram os trabalhos encontrados. Aqui também vai ter, nessa parte, a discussão com a literatura. As considerações finais, como eu coloquei, eles vão apresentar os principais resultados, né, as contribuições dessa pesquisa e as limitações. E, por fim, as referências, que foram os trabalhos utilizados e citados ao longo desse artigo. Entenderam que era artigo científico? Então vamos para a segunda modalidade de pesquisa, que é o projeto de intervenção. O projeto de intervenção é como se fosse uma consultoria, como se fosse fazer uma consultoria em uma empresa ou em outra organização. Então você vai fazer um diagnóstico de um problema e, com base no problema encontrado e estudado, vocês vão propor soluções para esse problema. Então, um projeto de intervenção ele pode ser realizado em diversas organizações. Pode ser empresas, pode ser órgãos públicos, pode ser ONGs, né, entidades do terceiro setor.
A estrutura do projeto de intervenção, embora seja um pouco diferente do artigo científico, traz alguns pontos em comum, como, por exemplo, o referencial teórico. O nosso projeto de intervenção do nosso curso, você tem que apresentar o referencial teórico para mostrar que aquelas soluções e aquela análise que você está fazendo tem um embasamento teórico. Né? Você está fazendo isso com base na ciência, certo? Não necessariamente vocês têm que implementar a solução, mas se vocês fizerem isso, né, optarem por implementar a solução durante a construção do projeto de intervenção e trazer os resultados da intervenção que vocês fizeram, isso vai ser de certa forma positivo. Não é obrigatório, mas vocês podem fazer sim, certo? Às vezes não dá tempo, né? Às vezes, devido como o nosso curso é um curso curto e muitas vezes aplicar uma intervenção leva um certo tempo. Além disso, vai necessitar aí da autorização das pessoas daquela empresa ou daquela organização que você está trabalhando. Por causa dessas questões, a aplicação de uma intervenção é um pouco difícil. Por isso, muitas vezes, os que os alunos nos trazem são ideias, né? É um projeto de intervenção, ainda não implementado, mas uma solução proposta para aquele problema que foi enxergado naquela situação. Agora vamos ver a estrutura de um projeto de intervenção. Bem, um projeto de intervenção, embora ele tenha algumas diferenças, né, pode ter uma estrutura diferente, mas em nosso curso a gente segue mais ou menos essa estrutura, com algumas diferenças, né, dependendo do seu orientador, como o seu orientador possa preferir, mas no geral ele segue mais ou menos essa estrutura. Inicialmente a gente tem o diagnóstico da organização, né, da empresa, da ONG, do setor público que você está trabalhando, e nesse diagnóstico vocês vão apresentar a descrição da empresa, vocês vão detalhar a situação problema, isso é importante, que o problema que você está trabalhando esteja bem especificado, traga detalhes, traga informações precisas. Um diagnóstico, né, para você, através desse estudo, saber quais são as causas do problema que você encontrou. A justificativa, né, que são alguns pontos do porquê intervir, né, o porquê aquele problema precisa da situação, porque aquele problema porque aquela organização está necessitando dessa intervenção, né? E por fim os objetivos, o que se vai buscar atingir a partir desse estudo, né? Desse diagnóstico e dessa aplicação dessa possível intervenção. Em seguida, a gente tem a fundamentação teórica. É aqui que vocês vão trazer, assim como no artigo científico, os principais conceitos, né, adotados no trabalho, as principais teorias que vocês vão utilizar como base para trabalhar e trazer soluções para aquele problema que você está estudando. Em seguida, a gente tem a proposta de intervenção, né, em que você vai apresentar as estratégias de ação, as estratégias de monitoramento e as estratégias de avaliação para justamente buscar solucionar aquele problema identificado, aquele problema estudado. A conclusão, que é o desfecho do trabalho, você vai trazer os principais pontos de solução para o problema identificado e quais as contribuições, né, que a sua intervenção proposta vai trazer para a organização que você está estudando. E por fim, as referências, que assim como na pesquisa E por fim, as referências, que assim como no artigo científico, são os trabalhos que você utilizou como base e que foram citados ao longo da sua pesquisa, tá certo?
Então, o projeto de intervenção é como eu falo isso, né? Como se fosse uma consultoria, que você vai analisar um problema na organização, verificar, né, de forma bem detalhada aquele problema e depois propor uma solução com etapas bem estruturadas para que aquele problema ele seja solucionado, certo? Agora vamos ver um exemplo de projeto de intervenção desenvolvido inclusive no nosso curso. Eu peguei como modelo um projeto desenvolvido por uma aluna do curso. Esse projeto é nomeado Utilização da ferramenta PDCA para a melhoria no atendimento, projeto de intervenção em uma pizzaria. Foi um projeto desenvolvido pela Kaline Maria Chaves da Silva. O trabalho foi orientado pelo professor Djalma. Tá? Vamos dar uma olhada no sumário desse trabalho, para mostrar um pouco da estrutura desse trabalho. Bem, então, a Kaline disse, como eu falei, a estrutura do projeto de intervenção ele pode mudar dependendo da vontade do orientador ou do direcionamento da pesquisa. Aquele que eu falei anteriormente é uma sugestão de estrutura. É interessante que vocês sigam ela, mas a gente vê aqui no trabalho da Kaline algumas diferenças. Então ela começa apresentando a empresa, e aí ela fala sobre a descrição do setor, ela faz análise dos concorrentes e faz uma análise SWOT, que é aquela análise das forças, fraquezas, oportunidades e ameaças no cenário em que a empresa que ela está estudando atua. Aí ela traz um tópico de referencial teórico, em que vai falar aí sobre alguns aspectos de controle, né, ferramentas de qualidade, gráfico de Pareto, fluxograma. Então aqui ela traz o conteúdo teórico sobre esses assuntos. No terceiro tópico ela vai falar sobre algumas ferramentas utilizadas para fazer a análise, né, para fazer a análise do problema e depois propor a intervenção, né? E ela traz algumas ferramentas como o brainstorm, o 5W2H, o ciclo PDCA e os procedimentos operacionais padrões. E por fim ela vai descrever o problema, mostrar as causas desse problema e concluir aí com uma proposição de um processo que vai estar tentando trazer soluções para aquele problema antes descrito por ela. Tá certo? Por fim, a gente tem as referências. Esse trabalho eu vou deixar disponível caso vocês queiram olhar por completo. E agora, gente, nossa última modalidade de pesquisa que vocês podem estar aí desenvolvendo é o caso para ensino. É uma modalidade de certa forma nova no curso, a gente só teve um trabalho desenvolvido até agora. E ela tem uma estrutura um pouco diferente, né? Ele tem uma estrutura um pouco diferente. O caso para ensino, ele é uma historiazinha sobre algum problema, alguma vivência dentro de uma organização. E aí você vai contar de certa forma essa história, buscando trazer reflexões importantes nesse enredo, ao longo desse enredo, certo? É uma reconstrução, né, de uma situação problemática que acontece numa organização. Ele tem uma linguagem mais literária, certo? É como se realmente fosse uma história. A linguagem ela é um pouco diferente do artigo científico. E o caso para ensino, ele é um trabalho utilizado por professores. Então, os professores utilizam o caso para ensino para aplicar em sala de aula e, a partir disso, desenvolver algumas reflexões, ou trabalhar alguns conceitos de alguma teoria com seus alunos. Então, o caso para ensino, ele é um instrumento didático, mas que vocês podem construir justamente com essa visão de que vocês podem construir essa história para que um professor
aplique em determinado conteúdo e desenvolva aí com seus alunos. A estrutura do caso para ensino, ela é um pouco diferente da estrutura do artigo científico e do projeto de intervenção. A gente tem duas partes principais no caso para ensino. A primeira é o caso em si, que é a história contada, né? É todo desenrolar de uma história, geralmente baseada em fatos reais, né? Vou já falar como é que é o processo de coleta de dados para a construção de um caso para ensino, mas é uma história baseada em fatos reais, em que ao longo dessa história você vai apresentar os personagens, os principais problemas, você vai detalhar fatos importantes daquela história e vai fazer um desfecho aí com uma reflexão que geralmente está ligada com um conteúdo ou um assunto específico de uma disciplina. Essa é a primeira parte, que é o caso. A segunda parte são as notas de ensino. As notas de ensino, ele é como se fosse um roteiro de como é que o professor ele vai aplicar aquele caso. Diferente do caso, as notas de ensino é uma linguagem mais semelhante ao artigo científico. E nas notas de ensino, ele tem os seguintes tópicos geralmente. O resumo do caso, as fontes do estudo, que é o método. Então, geralmente, o caso ele é construído com base em fatos reais. Então, aqui você vai dizer como é que você coletou os dados, se foi entrevista, se foi observação, né? Como é que foi esse processo de coleta desses dados. Qual a descrição da empresa, você vai trazer alguns aspectos nesse sentido aqui. Os objetivos educacionais, então, para que esse caso vai ser usado? Com que finalidade? Você vai detalhar a aplicação do caso, então o roteiro bem detalhado de como é que o professor vai aplicar aquele caso, certo? Na sala de aula. As questões de discussão, e aí esse ponto é importante, porque o caso ele traz discussões críticas, então as questões que você vai estar propondo para os alunos responderem devem ser questões realmente que tenha uma profundidade. E por fim, né, você vai ter aí a discussão teórica do caso, que é como se fosse a fundamentação teórica, em que você traz os conceitos trabalhados e fazendo uma intercalação com fatos encontrados no caso para ensino, tá certo? Sendo seguido aí das recomendações da bibliografia, então você vai sugerir algumas leituras para os alunos que estão se utilizando daquele caso, e encerrando aí com as referências bibliográficas. Temos aqui então, né, um exemplo de caso para ensino. Esse caso foi desenvolvido por amigos meus, né? Eu estava na equipe de construção desse caso. E o nome desse caso é Expedito Celeiro, da chinela de lampião às sandálias de Maria Bonita. Quem fez a disciplina de marketing comigo já deu uma lida nesse caso, mas eu também vou deixar disponível caso vocês tenham interesse. Então, na estrutura deste caso especificamente, a gente tem um resumo, né, dos principais pontos do caso, o que é que ele traz, tá? E logo em seguida vem aqui a história, né, que é o caso em si. Então, a introdução. Vejam que os subtítulos e a linguagem do caso ele é diferente. Ele é uma linguagem mais de história mesmo. Eu vou ler aqui o comecinho só para vocês verem. Quem entende de moda e arte sabe que não é fácil ter uma obra exposta na São Paulo Fashion Week, fazer parceria com a Cavaleira e com os irmãos Campana e ser reconhecido nacionalmente e internacionalmente pela sua arte. Agora eu vou passar para o segundo parágrafo, que diz assim: Expedito é um artesão renomado. No estado do Ceará, recebeu em 2008 o título de mestre da cultura cearense, sendo ele um tesouro vivo da cultura. Então vejam que é uma linguagem diferente da linguagem dos artigos científicos, é uma linguagem menos formal. Tá? E aqui nessa primeira parte é contada a história. Inclusive, quem
tiver interesse, pode colocar falas dos personagens ao longo da história. É realmente uma linguagem mais literária, tá certo? E aqui eu vou passar toda essa primeira parte do caso até chegar a essa segunda parte, que são as notas de ensino. E aí, como eu falei, as notas de ensino é como se fosse um roteiro destinado ao professor que vai aplicar aquele caso. Então vejam que alguns tópicos da nota de ensino. A gente tem aqui a aplicação do caso e público-alvo, destacar aí para que o caso é usado, e o público, no caso aqui indica que o caso pode ser usado para alunos de curso de graduação e de especialização, com foco na parte de marketing, na área de marketing. Na fonte de obtenção de dados, aqui ele vai explicar como é que os dados foram coletados, vai dizer, foram entrevistados algumas pessoas, vai contar como foi esse processo de coleta de dados, tá certo? Sobre os objetivos pedagógicos ou educacionais, aqui são listados alguns objetivos almejados com este caso, como por exemplo, discutir os aspectos que influenciam as decisões inerentes à construção e formulação do produto, analisar atores que influenciam a decisão de compra do consumidor, lembrando que esse caso é focado na área de marketing. Digamos que vocês façam um caso voltado para a área de logística. Então, obviamente, os objetivos educacionais vão estar focados no trabalho relacionado a esta área, tá certo? E aqui tem algumas sugestões para a estratégia de ensino, de como o caso ele pode ser aplicado. Então, ele fala aqui algumas etapas de aplicação do caso, como a parte de preparação, que é o envio do caso para os alunos fazerem a leitura, disponibilização, a aplicação, ele sugere que a turma seja dividida em equipes de 3 a 5 pessoas, são colocados os temas, indica também a duração da aula para a discussão desse caso. E aqui vocês vão ver que serão apresentadas as questões que são propostas para os alunos. Então, os casos eles têm essas questões. E logo em seguida, nesse modelo aqui, ele vai fazer a discussão teórica respondendo às perguntas propostas. A gente vê alguns modelos de casos para ensino. Então você poderia, por exemplo, colocar as perguntas uma seguida da outra e depois criar um tópico de discussão teórica. Essa é uma forma. Ou você pode fazer a discussão teórica respondendo às perguntas propostas no caso, como é nesse caso aqui. Ele faz a pergunta e logo em seguida ele responde a pergunta trazendo as referências e os conceitos que são trabalhados nesse caso. Então veja que aqui os autores eles respondem essa pergunta com referências, com conceitos pautados tanto no caso em si quanto na revisão de literatura que os autores fizeram, tá certo? Então aqui tem algumas questões, seguidas as respostas a essas questões. Essa é a discussão teórica do caso, tá? A forma como os autores preferiram fazer. No caso são 5 questões, Eles sugerem 5 questões. Lembrando, como eu falei anteriormente, é importante que sejam questões que estimulem a reflexão do aluno, e que tenham uma certa profundidade, como por exemplo essa daqui. Identifique a praça do empreendimento do mestre celeiro e analise seus fatores positivos e negativos. Então é uma questão que não tem uma resposta pronta, que vai exigir realmente um aprofundamento do aluno, um aprofundamento crítico para responder essa pergunta. Certo? E por fim a gente tem aí as referências, como todos os outros trabalhos. Então aqui é um modelo de caso para ensino e esse também eu vou disponibilizar
para vocês verificarem melhor. Então são essas 3 possibilidades que vocês têm. Espero que vocês tenham entendido, reflitam, estudem sobre elas. A gente vai passar uma atividade para ajudar vocês a entenderem melhor essas modalidades de pesquisa. E quem sabe vocês aí façam a melhor escolha baseada na afinidade, nas possibilidades e na opinião aí do seu orientador, tá? E aí, qual tipo de trabalho você pretende fazer? Fica essa pergunta. Até a próxima. Um abraço a todos e a todas. Tchau, tchau.